Olá! É um grande prazer apresentar Perguntem a Sara Gross, do autor João Pinto Coelho, para vocês, professores da rede pública. Esse é um livro muito marcante que traz ótimas possibilidades de trabalho em sala de aula. Ele foi inscrito na categoria 6, Alunos do Ensino Médio. Os temas são protagonismo juvenil e diálogos com a sociologia e antropologia, e o gênero literário dele é romance. O João Pinto Coelho é arquiteto e professor de artes visuais, nasceu em Londres e mora em Lisboa, em Portugal. Com seu livro de estreia, o Perguntem a Sara Gross, ele foi finalista do Prêmio Leia 2014 e já participou de ações do Conselho da Europa em Auschwitz, além de ter trabalhado com vários pesquisadores sobre o Holocausto, ou seja, ele é um especialista no assunto do qual trata o livro. Bom, o Perguntem a Sara Gross é sobre duas mulheres, dois tempos e memórias de dor. Tendo o Holocausto como pano de fundo, o João nos leva para Auschwitz e relata fatos históricos de abusos e de muita dor. A obra, apesar de ter uma narrativa crua e densa, é muito mais, vai muito além do que esse triste episódio da nossa história mundial. É um passeio por toda a geopolítica do mundo que vai abrir a mente dos alunos. Um dos pontos mais fortes desse livro é a pesquisa histórica que o autor fez para compor a narrativa. O resultado é um livro quase cinematográfico que transporta o leitor diretamente para as comunidades judaicas polacas no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. A história se desenrola em basicamente duas linhas narrativas. O enredo passeia entre a Polônia, de 1939, e os Estados Unidos, de 1968, e conta a história de Kimberly Parker, uma jovem professora que vai trabalhar na escola da misteriosa Sara Gross. A Kimberly tem um segredo pesado e ela acha que vai encontrar um pouco de paz indo trabalhar na escola, mas ela acaba presenciando uma tragédia que abala toda a instituição e traz à tona um passado avassalador. Você vai ver que a história do João Pinto Coelho toca em temas universais, que fazem parte do dia a dia de todo e qualquer aluno. Por exemplo, é sobre a relação do indivíduo com o mundo à sua volta e sobre como você se porta diante de diferentes fatos que acontecem, diante de diferentes tipos de pessoas, enfim, diante da complexidade da humanidade. É sobre acreditar em algo e lutar por isso em que você acredita. Isso é um fato bem interessante para os alunos. Por meio da leitura desse livro, eles são levados a criar uma identificação com algo fora da realidade deles e aprenderem que quando a gente acredita em alguma coisa, a gente vai lá e é capaz de realizá-la. O Perguntem a Sara Gross, ele consegue causar um nó na garganta. É um misto de revolta e compadecimento que o leitor fica quando acaba as páginas. E eu acho que as personagens principais do livro, tanto a Kimberly quanto a Sara, que são personagens bem fortes, elas acabaram sendo instrumentos fundamentais para causar a identificação que o leitor sente ao ler o livro. Bem, em sala de aula, são muitas as possibilidades de trabalho com os alunos. A disciplina mais pulsante é a literatura, mas ela segue completamente entremeada com história, porque um dos principais panos de fundo do livro é a Segunda Guerra Mundial, juntamente com o Holocausto. Além disso, a língua portuguesa também pode ser bastante explorada sob o viés das diferenças gramaticais e ortográficas entre o português falado aqui no Brasil e aquele falado em Portugal. Lembrando que esse livro é uma literatura portuguesa. Por fim, geografia também é uma boa alternativa de estudo com os alunos a partir da leitura desse livro. Por quê? Logo no início da obra aparece um mapa da Escola da História, ou seja, você pode trabalhar cartografia com os alunos. Por exemplo, pode propor que eles façam uma atividade em que eles próprios façam um mapa da escola de vocês. O mais importante de tudo, e que eu acho que esse livro proporciona em grande escala, é causar empatia no leitor. À medida que você lê, você sente a emoção daquelas pessoas, você se recorda de tudo que você já ouviu, que você já aprendeu sobre história mundial, sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto. Você imagina a dura realidade pela qual aquelas pessoas passaram e esse fato de você causar empatia no leitor, de você proporcionar uma identificação para ele, além de, claro, todo o conhecimento por trás disso, é algo fundamental na formação dos cidadãos e dos nossos alunos.
E é por isso que nós achamos que esse livro vai ser muito importante para você, professor da rede pública, você, professora da rede pública.